Hoje eu estive falando com o Jonathan, a gente inicialmente achou que aqui sairia 3 sermões, né? Nós estamos no segundo e me exaurindo nas leituras, me se esmerando na palavra, nós já atingiremos mais do que 5 sermões aqui na oração sacerdotal. Então vamos abrir a palavra de Deus, que hoje eu quero ser direto, objetivo, tenho muito material, mas quero ser bem conciso, além de abrangente, quero ser conciso, direto, objetivo, para que nós possamos ser edificados pela palavra de Deus. João, capítulo 17. Já li semana passada todo o capítulo, hoje eu gostaria de ler só a perícope que eu vou abordar, capítulo 17, versículo de 1 a 5. João, capítulo 17, versículo de 1 a 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus: tendo dito essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém? Senhor, por graça, por misericórdia, fale conosco, Senhor. Nós te suplicamos, ó Deus, despeje sobre nós da tua palavra. Eu não quero orar pedindo ao Senhor que venha abrir as janelas dos céus e derramar bênção sobre nós. Eu quero orar pedindo ao Senhor que possa abrir as janelas dos céus e derramar da sua palavra sobre nós. Ó Deus, eu quero te pedir humildemente que o Senhor use esse pequeno servo para que ministre a sua palavra na autoridade de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito, com clareza a cada coração aqui nessa noite, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa me conduzir na tua palavra, me dando inteligência, me capacitando, Senhor, para que eu possa sempre ter, ó Deus, um pasto verde a oferecer para os famintos da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, me use para a glória do Senhor e para a edificação do corpo de Cristo. Em nome de Jesus, ó Deus, apodere-se inteiramente de mim, que minha mente, o meu coração, os meus lábios venha estar sendo apoderado do Senhor, ó Deus, pelo Senhor, ó Deus, que eu venha diminuir, me esconder atrás da cruz e que o Senhor venha aparecer, que as suas maravilhosas palavras possam fluir, ó Deus, e que cada coração venha ser transbordado do rio de água viva, Senhor. Em nome de Jesus, eu lhe suplico, Pai amado, tenha misericórdia e fale com o seu povo. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, tome assento. Um casal foi visitar uma igreja na Inglaterra. Eles estavam recém-mudados para ali e eles procuravam uma igreja para congregar. E então eles foram na maior igreja, que tinha um pastor muito popular, que as pessoas admiravam ouvir aquele pastor pregar. Então eles foram naquela igreja e
aquele culto bem propício, aquele culto bem envolvente, aquele pregador de uma oratória polida, pregou e eles saíram dali maravilhados e diziam uns aos outros: como prega bem aquele pastor, que palavra boa tem aquele pastor. E aí, no domingo seguinte, eles foram visitar a igreja do Charles Haddon Spurgeon, Tabernáculo de Davi. Eles participaram do culto e eles escutaram Charles Spurgeon pregando as palavras do Senhor Jesus, e eles foram impactados por aquela palavra, e eles saíram dali dizendo: que palavra maravilhosa e que pastor maravilhoso é o Senhor Jesus. Esse deve ser o objetivo de cada pregador, fazer o Senhor Jesus conhecido através da sua vida e do seu púlpito. Eu inicio essa palavra porque vou falar a respeito do Senhor Jesus. Vou falar daquilo que Ele fez por mim e por você. A oração sacerdotal, como está o título na sua Bíblia. Mas que na verdade, originalmente esse título ele foi dado como a oração sumo sacerdotal por um teólogo luterano que se chamava Chartreuse. Ele pegou o legado de Lutero, ele pregava seguindo alguns sermões e escritos de Lutero, e ele, ao pregar sobre esse texto, intitulou o seu sermão de Precatio Summum Sacerdotis, quando ele fazia menção da oração do sumo sacerdote, aquele que se colocou entre Deus e os homens para ser ele mesmo o sumo sacerdote e ele mesmo a oferta. E aqui, nessa oração, nós vemos Jesus, inicialmente, eu já dei o pano de fundo e já dei as divisões da oração. Ela tem 3 partes. Do capítulo 17, versículo 1 a 5, ele ora por ele. No capítulo 17, versículo 6 a 19, ele ora por seus discípulos imediatos. E no capítulo 17, versículo 20 ao 26, ele ora por sua igreja que viria a ser dada a ele no futuro pelo Pai. Então, temos o conteúdo dessa oração. O conteúdo dessa oração se divide em 4 partes: salvação, segurança dos salvos, santificação dos eleitos e a unidade da igreja. Nós abordamos inicialmente o contexto que é uma oração. Jesus está orando. Nós falamos sobre a importância da oração no ministério de Jesus e frisamos e enfatizamos Cristo orando, e nós devemos aprender com isso que nós devemos também orar, praticar a oração. Nós devemos ser crentes que têm vida de oração, crentes que são fervorosos em oração, que são dedicados na sua vida de oração. Ele vai nos apresentar uma oração que durante tempo na era cristã marcou e tem nos marcado. Essa oração ecoa em nós. Se formos olhar a história das pregações em cima dessa oração, nós vamos observar que os pais da igreja, eles deram o título de a grande oração. A grande oração. O Ernest Käsemann, ele intitulou como o testemunho de Jesus. Melhor, o testamento do Senhor Jesus. Jesus, ele está fazendo o seu testamento, ele está falando a respeito da sua glória, da salvação e da unidade. E ele diz que esse é o testamento de Cristo. E nós vamos trabalhar o aspecto inicial da oração de Jesus hoje, e o título que eu, por misericórdia, peço
permissão a Deus para intitular essa perícope é a oração do Supremo Pastor de nossas almas. Toda vez que eu leio essa oração, toda vez que eu olho para essa oração, toda vez que eu escuto essa oração, eu me sinto pastoreado de perto. Eu sinto a minha alma pastoreada de perto pelo Senhor Jesus. Toda vez que eu vou e me aproprio dessa oração através da leitura devota e da dedicação por entendê-la, eu me sinto uma ovelha do pastoreio de Cristo, conforme diz capítulo 10, versículo 11 de João, aquele que deu a vida por suas ovelhas, e eu me sinto também pastoreado na oração. Todo crente gosta de receber uma oração pastoral. Todo crente, ele quando senta com o seu pastor e o pastor ora por ele, ele se sente cuidado, ele se sente abraçado, acolhido. E eu, quando vou a essa oração, me coloco em submissão a Cristo diante dessa oração, eu me sinto abraçado, eu me sinto acolhido, eu me sinto pastoreado e me sinto conduzido a desfrutar da sua mediação, conforme diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E também me sinto seguro para trilhar no caminho que Ele abriu e desfrutar da sua intercessão junto ao Pai por mim, conforme diz Hebreus capítulo 7, versículo 25, o intercessor de nossas almas. Eu quero te conduzir nessa palavra introdutória a se sentir pastoreado de perto pelo Senhor Jesus, que deu a vida por nós, suas ovelhas de hoje, se entregou por nós, mas que também se dedicou, enquanto o seu ministério terreno, a cuidar das suas ovelhas, que eram os seus discípulos, e com o seu testemunho de vida, e com a sua missão cumprida, ele refletiu em nós o seu pastoreio. Eu quero chamar a sua atenção para que você entenda que você tem um pastor. E a trilhar um caminho, conforme o salmista disse, Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É desfrutar desse pastoreio de forma íntima, porque a oração sumo sacerdotal, ou a oração do nosso supremo pastor, ela nos revela uma intimidade entre o Filho e o Pai. Tendo dito essas coisas, ergueu os olhos ao céu e disse: Pai. E a palavra Pai aparece 6 vezes apenas nesse capítulo. Enquanto os 3 evangelistas, eles têm posições diferentes no grande monte que é o Evangelho de Cristo, a vida de Cristo, eles estão cada um de um lado, um no norte, um no sul, um no leste e no oeste, e cada um está apresentando o seu lado que está vendo Cristo. Um se dedica em apresentar Cristo como o sacerdote, aquele que vem e explica e cumpre e oferece a lei. O outro evangelista vai apresentar Jesus como um mestre, aquele que vem ensinar, caminhar junto, está do lado. O outro evangelista vai apresentar Cristo como um servo, o servo sofredor. E João se dedica em apresentar Cristo aos seus leitores originais e a nós como um filho. Como o Filho do Deus Altíssimo. E por isso ele enfatiza tanto a questão do Logos de Deus, e por isso ele enfatiza tanto o Filho se dirigindo
ao seu pai, usando a terminologia de como um filho chama um pai. Pai. Às vezes nós queremos rebuscar muito em nossas orações, nós queremos emperequetar muito nas orações. Você precisa se colocar numa posição de filho que depende do Pai e ir a Deus e buscá-lo intimamente. O caminho foi aberto pelo Filho unigênito que foi enviado para nos dar a abertura, o acesso, nos ligar com Deus, nos atrair. E nessa primeira parte da oração, nós vamos observar Jesus orando por Ele. É a oração do Supremo Pastor de nossas almas. E Ele inicia orando por Ele. Chamou atenção ao observar a vida de John Knox. E no final da sua vida, John Knox, que foi um grande homem, que marcou o seu tempo, foi um reformador. Ele, no final da sua vida, foi acometido por uma doença que lhe deixou acamado. Ele não podia mais sair daquela cama, ele estava num leito de enfermidade. E John Knox, ele exigiu da sua esposa e do seu secretário que todos os dias lesse para ele, em bom som e em claro som, a oração do Supremo Pastor de nossas almas. E ele dizia em 1572, no final, na reta final da sua vida: lancei minha primeira âncora. Lancei minha primeira âncora, que era poder desfrutar da oração do seu pastor por excelência. E eu gostaria, irmãos, então de andar e ir à frente com os irmãos, observando que durante tempos e tempos houve uma divisão tríplice por parte de 3 grupos que divergiam no contexto dessa oração. Eu disse na minha primeira mensagem que essa oração, ela está colocada no final do discurso de Jesus. Ele está ensinando os seus discípulos e fazendo as últimas considerações para os seus discípulos, e ele então está passando pelo momento de caminhar um passo a mais no caminho da cruz. E o primeiro grupo coloca essa oração como feita já no Getsêmani. Se você olhar para o seu capítulo 18, você vai ver que tem a oração de Cristo no Getsêmani. O segundo grupo classifica a oração como uma só e depois dividida posteriormente na hora das compilações. E o terceiro grupo, eles dizem que talvez isso seja algo que João criou, uma situação artificial para falar a respeito do ministério sacerdotal de Cristo por todos os santos. Sobre isso, eu gostaria de olhar para os irmãos exatamente os textos que nos dão contexto a essa perícope, a esse capítulo. O capítulo 18, versículo 1 vai dizer: tendo Jesus terminado de orar, partiu com os seus discípulos para o Getsêmani. Aqui a gente já desqualifica 2 teorias. Jesus não estava no Getsêmani orando a oração sacerdotal. Ele, depois de orar a oração sacerdotal, vai ao Getsêmani. E olhando agora antes disso, capítulo 13, versículo 2, vai nos dar uma orientação. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. O que é que eu estou te dando de
abertura para que você olhe nos outros evangelhos. Marcos capítulo 14, versículo 15, vai nos dar onde Jesus está quando ele está fazendo a última ceia. E aonde é que ele está? No cenáculo. Lucas capítulo 22, versículo 12 também registra, você pode olhar na sua Bíblia. Lucas capítulo 22, olha aí, capítulo 22, versículo 12. A partir do versículo 12, eu vou ler o versículo 12 e os irmãos já vão entender o contexto. Então, ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, faze aí os preparativos. Então, na última ceia, Jesus está no cenáculo, e o contexto é que Jesus, na última ceia, indica o traidor, revela a Pedro que ele iria negá-lo. Ele então confronta os seus discípulos a respeito dos dias que viriam de luta e aflição, tanto para ele pessoalmente, como nos dias ainda que viriam posteriormente de perseguição, de lutas. Ele os encoraja, capítulo 14, versículo 1, e os conforta, dizendo para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele vai também nessa trajetória, antes de chegar na oração, falar a respeito da promessa do Consolador, o Espírito Santo. João 15, versículo 26, quando vier o Consolador. No capítulo 16, versículo 13, quando vier o Espírito da Verdade. E aí, quando nós chegamos no capítulo 17, nós temos uma dobradiça. Não um deslocamento de Jesus, isso acontece só no capítulo 18, mas temos aqui uma dobradiça. A dobradiça é que Jesus vem ensinando, instruindo, conversando com seus discípulos, e agora a dobradiça é que o próprio texto nos fornece. Tendo dito essas coisas, virou. Jesus disse o quê? O que eu acabei de dizer. E agora o que ele vai fazer? Ele vai orar. E a partir daí, eu gostaria de entrar diretamente no texto com os irmãos, dado o contexto, dado todo o pano de fundo, dado a situação que nós estamos inseridos. Jesus está orientando os seus discípulos na última ceia, está despertando eles a respeito dos últimos acontecimentos, está prometendo o Espírito Santo, está confortando os seus discípulos, está encorajando os seus discípulos, e agora Jesus vai orar pelos seus discípulos. E ao abrir a oração, ele ora por ele mesmo, ele ora a seu próprio favor. E ao fazer isso, ele faz 3 pedidos. Primeiro, a sua glorificação, que é na verdade o pedido da restauração da glória que ele possuía na eternidade. Segundo, Jesus ora pela salvação e a entrega bem-sucedida da vida eterna aos seus, e através do término bem-sucedido da sua missão. E o terceiro ponto da oração de Jesus inicial é que ele apresenta o que é a vida eterna. Vamos parte por parte olhar o texto. Jesus clama por sua glorificação, que é na verdade o pedido de restauração da sua glória. Olha comigo para a sua Bíblia, dizendo: Jesus, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. E agora olhe comigo também no versículo 5: e agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Olha comigo João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse pedido, esse anúncio
da restauração da glória não começa na oração. Você pode olhar comigo também mais um versículo da palavra de Deus que vai apresentar isso. João capítulo 12, versículo 23. Jesus vai dizer: Jesus respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Capítulo 12, versículo 28 diz assim: Pai, glorifica o teu nome. E então vem uma voz do céu: já o glorifiquei, e outra vez o glorificarei. O que está acontecendo? O Logos de Deus, que estava antes de tudo, expressando a glória de Deus na criação, na execução da criação, agora se despiu da sua glória, veio viver entre os homens, na natureza decaída, depois que o pecado entrou por Adão, e então ele está vivendo desprovido da glória, sendo Deus, mas não usufruindo da glória de Deus, conforme diz Filipenses. Você pode abrir sua Bíblia e acompanhar comigo, capítulo de número 2, versículos 5 a 11, diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você compreende então tudo o que está acontecendo no pedido de Jesus para que Deus glorifique, para que Deus lhe restaure a sua glória, a glória do unigênito, a glória daquele que estava presente na criação, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que esteve executando a criação e que depois veio restaurar a criação. E aí, à luz do texto de Filipenses, você consegue compreender a grandeza do pedido de Jesus: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho. Glorifica a teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. É a restauração da glória do unigênito. Ele está pedindo a Deus que venha manifestar a sua glória, revelada na eternidade nele, agora através dele, no cumprimento da sua missão. Quanto mais se aproxima da hora ou do dia da cruz, mais Jesus falou sobre a glória de Deus. Nós já estamos chegando na parte final da sua missão terrena. Jesus está aos seus últimos passos entre os homens, e quanto mais se aproxima do maior sinal da ira, mais Jesus está pedindo que a glória lhe seja manifesta. Eu aprendo com isso que na cruz nós vemos o que é maior no que diz respeito à manifestação da ira de Deus, mas também nós enxergamos o maior reflexo da glória de Deus revelado aos homens aqui na terra. Jesus não está pedindo que o Pai glorifique o Filho para que ele fuja da cruz. Jesus está pedindo para que o Pai glorifique o Filho para que a sua obra seja completa e o vislumbre da sua glória seja manifesto a todos aqueles que o Pai lhe deu. Por isso ele diz no versículo 5, que tinha comigo antes que o mundo existisse, na fundação do mundo, na criação. A glória estava manifesta e Cristo era a expressão da glória manifesta, o Logos da criação. Na cruz do Calvário, a glória está manifesta e Cristo é o Logos de Deus manifesto aos homens para restaurar-lhes a comunhão com Deus. Nós precisamos olhar para a cruz, e ao mesmo tempo que nós vemos a total ira de Deus se manifestando,
consumindo um cordeiro imaculado, o santo. E também enxergar a majestosa glória de Deus ao salvar os pecadores que não mereciam em Cristo Jesus. A cruz é sinal de ira, mas é sinal de glória. E quanto mais Jesus se aproxima, mais ele enfatiza. Observe que quando Jesus fez milagres, ele não disse: mostra a sua glória em mim, Pai. Observe que quando Cristo curou, ele não orou consecutivamente pedindo: revela a sua glória. Mas quando Jesus está prestes a ser pendurado no madeiro, ele diz: Pai, mostra a sua glória no Filho, glorifica o seu Filho, restaura a glória. Nós precisamos, irmãos, olhar para a obra de Cristo, ver a ira de Deus por nós pecadores sendo absolvida por Ele, mas também olhar a glória revelada na cruz do Calvário, e o poder da glória manifesta, e o vislumbre da glória, e aquilo que Ele abriu para nós adentrarmos a presença de Deus e sermos restaurados. Pai, é chegada a hora. Observe que ele faz questão de frisar e não deixar vago por que ele está pedindo a manifestação da glória de Deus. Ele diz: é chegada a hora. A obra está prestes de ser consumada. A sua missão está quase completa. Ele está dando as suas despedidas aos seus discípulos terrenos. E Ele está pedindo: os meus eleitos que o Senhor me deu na eternidade, que eles vejam a sua glória manifesta na cruz. Restaura a sua glória. Mas o segundo ponto, que a glória de Deus está refletindo na cruz para consequentemente nos dar essa dádiva, é a salvação. E Jesus ora por isso. E ele diz: pois lhe deste toda a autoridade, versículo 2, sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que lhe destes. Eu seria muito tentado se eu olhasse para as Institutas de Calvino, ou então para as doutrinas da graça, segundo o calvinismo, a dizer a respeito nesse texto da eleição, aqueles que me destes. Mas eu quero olhar para a grande revelação da salvação do Senhor a estes eleitos, e não focar os meus olhos tão somente numa doutrina somente, mas para toda a doutrina da salvação, para tudo que diz a soterologia nesse versículo. Pois lhe destes autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que lhe destes. Ao orar sobre isso, Jesus está clamando e frisando a obra bem-sucedida da vida eterna aos seus, através do seu ato bem-sucedido e da sua missão concluída na cruz do Calvário. Versículo 2 e o versículo 4 vai dizer a respeito disso: eu te glorifiquei na terra, versículo 4, concluindo a obra que me destes para fazer. Irmãos, num tempo em que as pessoas querem ver a glória de Deus de tantas formas, querem produzir a glória de Deus de tantas maneiras,
querem dar ênfase em tantas coisas secundárias do Evangelho, para que digam então, ali está a manifestação da glória de Deus. Jesus está dizendo, a glória de Deus está manifesta na minha obra de salvação. É atrativo demais nós tentarmos produzir, através dos ornamentos, dos mecanismos, através de tantas coisas e aparatos que temos, produzir um manifestar da glória de Deus, quando Jesus está dizendo, a minha glória está manifesta na salvação. Eu tenho dado em certo nível náuseas ao ouvir algumas pessoas e algumas igrejas dizendo, manifesta a sua glória. Músicas sendo cantadas, manifesta a sua glória. Eles não têm noção do que é a glória de Deus. Eles ainda não foram abertos os olhos para que enxergue tão grande salvação. E não pode, então, ver a real glória de Deus manifesta na tão maravilhosa salvação que só Jesus pode produzir, que só Jesus traz, que só Jesus é. Ele vai dizer, pois me deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe destes. Sabe o que esse versículo está nos apresentando, irmãos? Solos Christus. Esse versículo está nos mostrando somente Cristo pode salvar o homem, somente Cristo pode dar salvação. Só Jesus tem a competência e autoridade para salvar o homem. A competência se dá por sua vida e obra. A autoridade se dá na glória de Deus revelada na cruz do Calvário para trazer salvação a todos aqueles que o Pai lhe deu. Eu gostaria de desconstruir algumas ideias na soteriologia moderna. Soteriologia é a doutrina da salvação. Desconstruir algumas ideias. Duas principalmente. Jesus não possibilita a salvação. Porque se Jesus possibilitasse a salvação somente, Ele estaria dividindo com você e te dando uma parcela de responsabilidade na salvação. Jesus não possibilita a salvação, Ele veio salvar. Ele é o Salvador. Jesus não viabiliza a salvação, ou seja, o bolo estava bonitinho, só faltava a cerejinha do bolo. Jesus. Na obra de salvação, Jesus é o bolo, é a massa do bolo, é o recheio do bolo, é o glacê do bolo, é a mesa que bota o bolo, é a tábua do bolo, é a mão que faz o bolo. Ele é tudo na obra da salvação, porque Ele é o Salvador e ninguém pode dar salvação a não ser Jesus Cristo. Eu posso ouvir nenhum amém, irmãos? Quando nós prestamos atenção em algumas coisas que estão nos cercando, as igrejas dizendo, não, porque você é bom, você está maneiro, só falta Jesus. Mas você está fazendo tudo certinho, direitinho, cara, só está precisando da cerejinha do bolo na sua vida para ficar direitinho, você ficar... Você precisa ser salvo por completo, e só Jesus Cristo te salva por completo. Você é um pecador por inteiro, não tem nada em você que atrai os olhares de Deus para te salvar. Somente pela mediação de Jesus, o nosso justo advogado, fiel, fidedigno juiz, que chega do lado de Deus e fala, aquele ali é um eleito seu e eu morri por ele. Lembra na cruz? Você não pode confiar em você mesmo, você não pode confiar numa estrutura, você não pode confiar no homem, no que diz respeito à sua salvação. Somente Cristo salva, Ele é suficiente, Ele é o Logos de Deus da criação e Ele é o Logos de Deus para a salvação.
Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso, irmãos. Vamos olhar alguns versículos que nos traz essa grandeza, essa profundidade a respeito da suficiência da salvação. Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do sol nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Está aqui na tela, nós podemos ler juntos. 1, 2, 3. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Só Cristo salva. Só Cristo salva. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Gostei da leitura dos irmãos. Está um combustível na pregação, assim, um negócio bonito. Vamos? 1, 2, 3. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O que é que Jesus veio fazer? Dar salvação. A salvação não é dada pela igreja, pelo Papa. E na era medieval, a Igreja Católica vendia as indulgências, o seu perdão. Você podia comprar a sua salvação. E hoje a mesma coisa. A mesma coisa. Só mudou o tipo do dinheiro. Lá não sei nem qual que era. Miguel daqui uns dias, estudante de história, vai poder já nos trazer todas essas informações quando falarmos a respeito da reforma. Mas a de hoje eu sei qual que é. Hoje é o real. É o dólar que está tentando comprar a salvação. Nas grandes igrejas imperialistas, a mesma coisa, irmãos. Não, a igreja não pode salvar, a igreja não tem autoridade para salvar, o pastor não tem autoridade para salvar, o dinheiro que você tem não tem autoridade para te salvar, o Papa não tem autoridade para te salvar, a estrutura religiosa não tem autoridade para te salvar, o conjunto de doutrina não tem capacidade para te salvar. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. E ele vai descrever o terceiro ponto da mensagem para nós já caminharmos para o final. Ele descreve o que é a vida eterna, o que é a salvação. Volte os seus olhos junto comigo para o versículo 3. Você já viu o versículo 1 e o versículo 5. Jesus, na sua oração, inicialmente orando por ele, rogando por ele, ao seu próprio favor, em seu próprio favor. Ele, no 1 e no 3, no 1 e no 5, a glória, manifesta a sua glória. No 2 e no 4, a salvação. Pela salvação, a salvação seja manifesta nele, então todos possam receber essa tão grande salvação. E no versículo 3, ele nos explica o que é essa grande salvação. Ele diz: ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Observaram como ele é objetivo ao falar sobre o que é a salvação, a vida eterna? Que conheçam a Deus, único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Você precisa entender a grandeza dessa simplicidade. Na simplicidade das palavras de Cristo, você precisa entender a grandeza, que conheçam a Deus.
único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Sabe o que isso significa? Primeiro, você não é salvo por causa da religiosidade. Não é por causa das normas, porque você está fazendo alguma coisa, está cumprindo com suas tarefas na igreja. Segundo, você não é salvo porque você diz que é salvo. Terceiro, você não é salvo porque você se esforçou para ter direito à salvação. Que conheçam a Deus, único e verdadeiro. Como conhecer a Deus? Somente através da sua preciosa palavra. E como se dá? Porque o cara pode ler a Bíblia. Os ateus leem a Bíblia. Os pastores da Universal leem e pregam a Bíblia. E aí? Como é que é? Como é que funciona isso aí? Quando Nicodemos foi conversar com o Senhor Jesus, ele também conhecia a Bíblia. E Jesus, olha, só pode me seguir, só pode entrar no reino, só pode conhecer a Deus aquele que nascer da água e do Espírito. Somente quando Deus converte o coração do homem, é que o homem pode conhecer a Deus. A iniciativa parte dele, ele se dá por conhecer. E isso é a revelação geral de Deus. Deus se fazendo conhecer aos homens. No Antigo Testamento ele fez isso através das teofanias, das epifanias. Ele se manifestou para alguns de forma especial, para o seu povo de forma geral, nos mandamentos, nas suas ordens, a revelação geral de Deus. Para o homem hoje, Deus se revela na natureza como Criador. Você vai conversar com um ímpio e de repente ele fala: olha como que Deus, olha como que a natureza é perfeita. Isso é Deus se revelando a ele de forma geral. Mas a salvação não se dá na revelação geral de Deus. A salvação se dá na revelação especial de Deus. E a revelação especial de Deus é que conheçam o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação especial de Deus. E quando o homem cai as suas escamas dos olhos, quando o coração de pedra se amolece e Cristo toca, atrai, conduz ao arrependimento, conduz a viver agora uma vida centrada no Evangelho, então ele está tendo a revelação especial, ele está sendo santificado, e aí pode dizer: eu fui salvo porque Deus se revelou a mim em Cristo Jesus e me atraiu a tão grande salvação. Que conheçam a Deus e que conheçam a Cristo Jesus. Eu e você precisamos desesperadamente da ação de Deus para a nossa salvação, para a nossa santificação. E aí, na eternidade, essa glória que Cristo ora pedindo para Ele, será compartilhada na nossa glorificação. Quero encerrar dizendo para os amados irmãos que nós temos um supremo pastor de nossas almas,
que, sendo pastor, o bom pastor deu a vida pelas ovelhas e ninguém pode arrebatá-la de suas mãos. O nosso supremo pastor intercede por nós, já orou por nós e na sua soberania Deus preservou a sua oração para que ela pudesse ecoar no seu coração. E Ele é aquele que se coloca em intermédio por mim e por você junto ao Pai. Nós temos um pastor supremo de nossas almas. Você não é ovelha desgarrada. Você não está correndo solto pelos pedregulhos da vida. E a vida tem alguns pedregulhos. Você não está esquecido e você não é cabrito, não, você é ovelha. Cabrito gosta dos altos de pedra, dos riscos, dos perigos. Ovelha gosta da baixada, da tranquilidade, lugar fácil para ela pastar. Você é ovelha. E o seu bom pastor tem pastagem verdejante, caminho verdejante, bálsamo para a sua alma. Tem consolo para você. Ele tem tão grande salvação para a sua vida que está aqui nessa noite e ainda não se rendeu, que está ouvindo essa mensagem e ainda não se rendeu. Que o bom pastor possa te atrair ao aprisco dos eleitos e manifestar a você tão grande salvação que você conheça o Deus verdadeiro e Cristo Jesus, a sua revelação especial a nós, nosso Salvador, o nosso Redentor, que vive, que reina e que voltará para buscar a sua igreja. Vamos orar a modo que Cristo orou, também oramos. Com o seu grande exemplo aprendemos. Senhor, o Senhor glorificou o Teu Filho, trazendo tão grande salvação a nós. E nós estamos com os olhos fitos na eternidade, até o dia que essa glória irá ser compartilhada conosco eternamente. Ó Deus, nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor possa se revelar àqueles que ainda não te conhecem e que eles possam, ao te conhecer, receber a vida eterna pela manifestação da maravilhosa graça e da revelação do Senhor Jesus Cristo de forma especial, clara para eles. Oro, Senhor, para que o seu povo seja consolado com sua oração. Oro, Pai, para que o seu povo te veja como o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas e que pastoreia a alma do aflito, que traz refrigério àquele que está desesperado, que traz paz para aquele que está em conflitos. Ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, para que o Senhor possa manifestar a sua glória trazendo salvação à Água Fria, Aracaju, Bela Joana, São Fidélis. Queremos orar, ó Deus, como seu servo um dia orou: dá-nos São Fidélis, ou nos mata, ou não temos razão de viver, ó Deus. Queremos pregar a Tua palavra, para que o Senhor possa se revelar a cada um dos seus eleitos e mostrar a grandeza da sua salvação em Cristo Jesus e manifestar a sua glória, então. Em nome de Jesus, aquele que deu a vida por nós, que orou por nós, que é o nosso intercessor, que é o nosso mediador. Em nome dele que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Que essa palavra
esteja alcançando o seu coração.